pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido a fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E você que deixar o seu joinha, clique em hypar, fazendo assim o meu vídeo terá mais visualização. Deixe também um comentário, deixe um emoji para engajar o meu vídeo, eu fico muito agradecida. Outro, sim, sou afiliada da Shopee e vou deixar na descrição o meu link da Shopee. Caso vocês forem comprar alguma coisa na Shopee entrando pelo meu link, eu terei uma pequena comissão. No valor da compra de vocês não vai alterar em nada, porém eu terei uma pequena comissão. Só quero fazer um pedido a vocês. Quando clicarem no link, vai abrir uma loja com vários produtos. Não é obrigado a vocês comprarem nenhum daqueles produtos. Só peço que cliquem em um deles, fazendo assim, é garantido que a comissão será minha e eu fico muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, multiplique e nunca falte. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 160 gramas. Na largura ficou com 36 centímetros e no comprimento, o comprimento total ficou com 90 centímetros, a base daqui aqui ficou com 49 centímetros e cada bico ficou com 20 centímetros. Então, o total ficou com 90 centímetros. Por quê? Porque a última carreira em uma ponta e na outra eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos. Então, deu uma pequena alteração. Então, no total ficou com 90 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho a nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. No vídeo, eu deixo tudo explicadinho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, aqui nas laterais, eu fiz essa carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. E fiz um bico de um lado, em uma ponta, e na outra. Então, o bico daqui, aqui, ficou com 20 centímetros. O bico com a contenção do meu ponto. Pode ser que para vocês fique maior ou menor, vai depender da contenção do ponto de vocês. E este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 68 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer um total de 68 correntes. Feitas as 68 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Este será o meu primeiro ponto alto. Feita as 4 correntes, vamos voltar lá naquela que nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, vou fazer mais 2. Terei aqui no início e no final, total de 4 pontos altos. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos laçar o barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, as 2 últimas argolas. Então, eu fiquei aqui com um total de 4 pontos altos. Nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Feito isto, agora aqui eu vou fazer um quadrado com 2 correntes. Então, eu vou fazer 1,
duas correntes, pular duas correntes da carreira anterior. Uma, duas, na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Este quadrado também nós teremos em uma ponta e na outra, e vamos levar ele até o final do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer um total de 11 quadrados de apenas uma corrente. Então, vamos fazer uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior, na próxima corrente, vamos fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui um quadrado de apenas uma corrente. Novamente, uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior, na próxima, ponto alto, fiz o segundo quadrado. Uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior, na próxima, o terceiro quadrado. Então, eu vou fazer assim um total de 11 quadrados de apenas uma corrente. Pronto. Então, eu fiz aqui 11 quadrados de uma corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Feito isto, aqui eu vou repetir mais um quadrado de duas correntes. Então, duas correntes, pular duas correntes da carreira anterior, uma, duas. Aqui na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui um total de 7 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer um total de 7 pontos altos. Pronto, aqui estão os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isto, deste lado eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou fazer o quadrado com duas correntes. Então, uma, duas, pular duas correntes da carreira anterior. Uma, duas. Na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Vou repetir os 11 quadrados, da mesma forma que eu fiz aqui, o quadrado com duas correntes e fazer lá na ponta 4 pontos altos para finalizar esta carreira. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Pronto, primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje finalizada. Eu fiz um total de 68 correntes, depois fiz mais 4 para o nosso primeiro ponto alto, voltei na última corrente, fiz o segundo ponto alto, fiz o terceiro e o quarto nas correntes seguintes. Então, eu fiquei aqui com um total de 4 pontos altos. Fiz um quadrado com duas correntes. Então, mesmo que nós iniciamos a carreira, nós vamos finalizar a carreira. Até o final do nosso trabalho, nós teremos 4 pontos altos e um quadrado com duas correntes de um lado, e do outro lado, 4 pontos altos e um quadrado com duas correntes. Feito isto, aqui eu fiz um total de 11 quadrados, de apenas uma corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados de uma corrente. Aqui no meio eu fiz um quadrado com duas correntes, então, fiz duas correntes, pulei duas correntes da carreira anterior. Aqui no meio do nosso trabalho, nós teremos 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir deste lado. Será assim até o final do nosso trabalho. O mesmo que eu fizer de um lado, vou repetir do outro. Aqui eu fiquei com um total de 11 quadrados de uma corrente, um quadrado com duas correntes e finalizei com os 4 últimos pontos altos. Vamos à segunda carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui duas correntes. Vou fazer apenas duas, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou repetir os pontos altos da carreira anterior. Então, como eu falei, estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Tanto os 4 pontos altos, como o primeiro quadrado de duas correntes. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos. E vou repetir o quadrado com duas correntes. Então, duas correntes, pular as correntes da carreira anterior e repetir o próximo ponto alto. Na carreira anterior, nós fizemos 11 quadrados. Agora, nós vamos fazer apenas 10. Então, a cada carreira, nós vamos eliminar um quadrado de uma corrente. Então, eu vou fazer aqui 10 quadrados nesta carreira. Então, uma corrente, pular a corrente
repetir o ponto alto, um quadrado, uma corrente, repetir o segundo quadrado, uma corrente. Então, vou fazer assim por 10 vezes. Teria aqui 10 quadrados com uma corrente. Pronto, aqui estão os 10 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou fazer o quadrado com duas correntes. Então, duas correntes, pular esta corrente, este ponto alto. E nessas duas correntes, eu vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. Então, 1, 2. Então, ficou desta forma. Vou repetir os 7 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E vou fazer 2 pontos altos nestas duas correntes. Então, 1, 2. Agora, eu vou fazer o quadrado com duas correntes. Então, 1, 2 correntes, pular este ponto alto, esta corrente, e no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, aqui no meio ficou desta forma. Agora, vou repetir os 10 quadrados deste lado, os 10 quadrados de apenas uma corrente. Então, um quadrado, 2, vou repetir o restante dos quadrados, vou fazer o quadrado de duas correntes e repetir os 4 últimos pontos altos. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Segunda carreira finalizada. Então, eu subi com as duas correntes para a altura do meu ponto alto e repeti os 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. Repeti o quadrado de duas correntes. Aqui, eu fiz apenas 10 quadrados. Na carreira anterior, nós fizemos 11. A cada carreira, nós vamos eliminar um quadrado de uma corrente. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Feito isto, fiz o quadrado de duas correntes. Então, fiz duas correntes, pulei a corrente ou ponto alto dentro do quadrado de duas correntes, próximo aos pontos altos, eu fiz 2 pontos altos. Repeti os 7 pontos altos da carreira anterior e no próximo quadrado fiz 2 pontos altos dentro do quadrado de duas correntes, fiz duas correntes, pulei este ponto alto, a corrente, e repeti o segundo ponto alto. Aqui deste lado também, nós ficamos com 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz o quadrado com duas correntes e repeti os 4 últimos pontos altos. Então, nesta carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Vamos à próxima carreira. Inicie a carreira, porque como eu falei, nós vamos repetir assim até o final do nosso trabalho de um lado e do outro. E aqui no meio, nos quadrados, nós vamos a cada carreira eliminar um quadrado. Então, na carreira anterior, nós fizemos 10, agora nós fizemos apenas 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Feito isto, agora eu vou fazer o quadrado com duas correntes. Então, duas correntes e da mesma forma que fizemos na carreira anterior, vou pular esta corrente, este ponto alto e aqui dentro das duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, são duas correntes, serão 2 pontos altos. Vou repetir os pontos altos da carreira anterior, os 11 pontos altos, apenas repetir. Então, eu apenas repeti os 11 pontos altos da carreira anterior e deste lado eu vou fazer da mesma forma, nas duas correntes, 2 pontos altos. 1, 2, vou fazer o quadrado de duas correntes, então, 1, 2 correntes, pular este ponto alto, esta corrente, a primeira corrente, e
repetir o próximo ponto alto. Vou repetir os quadrados da carreira anterior, quadrado com 2 correntes e os 4 últimos pontos altos. Repetir aqui o mesmo que eu fiz do outro lado. Nesta carreira, aqui no meio, eu fiquei com 15 pontos altos, porque eu repeti os 11 pontos altos da carreira anterior, coloquei 2 deste lado, então, 11, 12, 13, e mais 2 deste lado, 14, 15 pontos altos. Então, nesta carreira, nós ficamos com um total de 15 pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago. Carreira finalizada, 4 pontos altos, o quadrado com 2 correntes. Repeti aqui da carreira anterior 9 quadrados, fiz o quadrado com 2 correntes. Então, eu fiz 2 correntes, pulei esta corrente, o ponto alto. Nas 2 correntes do quadrado próximo aos pontos altos, eu fiz 2 pontos altos. Repeti os 11 pontos altos da carreira anterior, deste lado, da mesma forma, no quadrado com 2 correntes, eu fiz 2 pontos altos. Fiz aqui 2 correntes, pulei este ponto alto, a corrente, e a partir do próximo ponto alto, eu repeti os quadrados. Deste lado também fiquei com 9 quadrados. Repeti o quadrado com 2 correntes e os 4 últimos pontos altos. Então, aqui no meio, eu fiquei com um total de 15 pontos altos. Os 11 pontos altos da carreira anterior, mais 2, então, 12, 13, 14, 15. Vamos continuar a nossa aula de hoje. Iniciei a carreira, pontos altos, quadrado com 2 correntes, e aqui eu fiz um total de 8 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já eliminei mais um quadrado. Vou fazer as 2 correntes, 1, 2. Nas correntes, nas 2 correntes, vou colocar os 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Aqui eu vou copiar um total de 7 pontos altos da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, vou copiar um total de 7 pontos altos. Fiz aqui os 7 pontos altos, repeti da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Com os 2 que eu fiz aqui, fiquei com um total de 9 pontos altos. Aqui no meio do trabalho, eu vou abrir nessa carreira um quadrado com uma corrente. Então, uma corrente, pular o ponto alto, um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, repetir o ponto alto. Então, nessa carreira aqui no meio, nós ficamos com um quadrado. Agora, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir deste lado. Então, vou os 6 pontos altos restantes e nas 2 correntes acrescentar os 2 pontos altos e finalizar a carreira da mesma forma que eu iniciei deste lado. Então, assim ficou esta carreira. 4 pontos altos, o quadrado com 2 correntes. Aqui, nesta carreira, eu fiz apenas 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Fiz o quadrado com 2 correntes, pulei uma corrente, o ponto alto dentro nas 2 correntes, fiz 2 pontos altos. Repeti aqui da carreira anterior um total de 7 pontos altos. Ficamos aqui com 9 pontos altos no total. Abri um quadrado no meio de apenas uma corrente, então fiz uma corrente, pulei um ponto alto. Deste lado, da mesma forma, repeti os 7 pontos altos restantes, acrescentei os 2 pontos altos nas 2 correntes, fiz 2 correntes, pulei o ponto alto e esta corrente, e ficamos aqui também com 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. O quadrado com 2 correntes e repeti os 4 últimos pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira. Iniciei a carreira, aqui nós ficamos apenas com 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vamos fazer o quadrado de 2 correntes. Pular essa corrente, este ponto alto nas correntes, vou fazer os 2 pontos altos. 1, 2. Vou copiar 7 pontos altos da carreira anterior. Então, 1, 2, 2, vou copiar os 7 pontos altos. Então, eu repeti aqui da carreira anterior 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Com os 2 pontos altos que eu fiz aqui nas correntes, nós ficamos com um total de 9 pontos altos.
Agora, aqui eu vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior, repetir o último ponto alto. Vou repetir o quadrado da carreira anterior, uma corrente, repetir o quadrado. E deste lado, também fazer um quadrado aqui de uma corrente no início dos pontos altos. Então, uma corrente, pular um ponto alto, repetir o próximo ponto alto. Então, aqui no meio, nesta carreira, eu fiquei com um total de 3 quadrados. Vou repetir os pontos altos da carreira anterior, nas duas correntes acrescentar 2 pontos altos e completar esta carreira. Então, mais uma carreira finalizada. Os pontos altos, o quadrado, aqui eu fiz um total de 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fiz o quadrado com 2 correntes, nas 2 correntes acrescentei os 2 pontos altos, repeti aqui 7 pontos altos da carreira anterior. Então, nestes pontos altos das pontas, tanto aqui quanto aqui, nós sempre teremos 9 pontos altos, porque nós vamos acrescentar 2 pontos altos, porque nós vamos fazer aqui nas 2 correntes 2 pontos altos e repetir sempre 7 pontos altos da carreira anterior. Agora, aqui no meio, eu fiz 3 quadrados. Então, eu abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, repeti o quadrado da carreira anterior e abri um quadrado no início dos pontos altos, o quadrado de apenas uma corrente. Então, nesta carreira, nós ficamos com 3 quadrados. Aqui, 9 pontos altos, o quadrado com 2 correntes, 7 quadrados da carreira anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados, o quadrado com 2 correntes e os 4 últimos pontos altos. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer da mesma forma, porém, aqui no meio, nós vamos abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos e um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, na próxima carreira, nós teremos aqui um total de 5 quadrados. Esta será a única diferença. Aqui no início, nós vamos diminuir um quadrado e aqui nas pontas, continuar da mesma forma. E este quadrado também, próximo aos pontos altos, sempre será com 2 correntes. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. A única coisa que eu vou fazer é acrescentar um quadrado no final destes pontos altos e um quadrado no início destes pontos altos. Aqui está a carreira. Pontos altos, quadrado com 2 correntes. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados de uma corrente, eliminei mais um quadrado, 2 correntes, pulei a corrente ou ponto alto, nas 2 correntes, 2 pontos altos. Repeti 7 pontos altos da carreira anterior, ficamos com um total de 9 pontos altos. E aqui no meio, abri um quadrado no final destes pontos altos de uma corrente, então fiz uma corrente, pulei um ponto alto da carreira anterior e repeti o último ponto alto. Repeti os 3 quadrados da carreira anterior e deste lado, abri um quadrado também no início dos pontos altos. Então, uma corrente, pulei um ponto alto, comecei a repetir a partir do 3º ponto alto. Repeti 7 pontos altos e acrescentei 2 pontos altos. Aqui, deste lado e deste, nós ficamos com um total de 9 pontos altos. E aqui no meio, 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos à próxima carreira. Iniciei a carreira, 4 pontos altos, quadrado com 2 correntes. Nesta carreira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Fiz o quadrado com 2 correntes. No quadrado, aqui nas 2 correntes, acrescentei 2 pontos altos, repeti 7 pontos altos da carreira anterior. Ficamos aqui com um total de 9 pontos altos. Abri um quadrado no final dos pontos altos, repeti mais um quadrado. Agora, vamos fazer o nosso gráfico aqui no meio. Vou fazer mais um quadrado, então, uma corrente, aí eu vou pular esta corrente, este ponto alto aqui no meio, aqui no quadrado do meio, eu vou fazer um ponto pipoca. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, no mesmo espaço, eu fiz 5 pontos altos no quadrado de uma corrente da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, nós vamos fazer o ponto pipoca. Então, eu vou deixar o barbante, tirar o barbante aqui da agulha. Vou entrar aqui no primeiro ponto alto que nós fizemos.
Feito isto, vou laçar o barbante aqui por trás e passá-lo no primeiro ponto alto. Então, eu fiz aqui um ponto pipoca, para quem não sabe. Vou fazer uma corrente. Aqui no ponto alto, vou finalizar este ponto. Então, eu fiz aqui um ponto pipoca. Feito isto, agora eu vou fazer uma corrente, repetir o próximo quadrado, uma corrente, o segundo quadrado, e uma corrente, abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, nós ficamos com 3 quadrados de um lado, 3 quadrados para o outro, e o ponto pipoca no meio. Agora, eu vou repetir aqui os pontos altos da carreira anterior, então, fiz um, vou repetir 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui nas correntes, vou acrescentar 2 pontos altos e finalizar esta carreira. Quero pedir desculpa para vocês pelo barbante. Este barbante, ele não é bem torcido. Algumas partes do barbante, ele chega a ser até barbante fio 3. Então, ele não é bem torcido e ele não está completo. Em algumas partes, ele falha um fio. Então, ele chega a ser fio 3. Desculpar com vocês quanto a isso, ok? Agora, eu vou finalizar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Carreira finalizada. Pontos altos, quadrado com 2 correntes. Aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. O quadrado com 2 correntes, nas 2 correntes acrescentei 2 pontos altos. Repeti os 7 pontos altos da carreira anterior, ficamos com 9 pontos altos. Abri um quadrado no final dos pontos altos, repeti o quadrado da carreira anterior, e aqui no meio eu fiz uma corrente, pulei este quadrado. Dentro do quadrado central, eu fiz o ponto pipoca. Então, eu fiz 5 pontos altos e finalizei como ponto pipoca. Fiz aqui o ponto alto, neste ponto alto, para finalizar o ponto. E aqui deste lado também ficamos com 3 quadrados. 1, 2, repetimos da carreira anterior, e o terceiro quadrado eu fiz no início dos pontos altos. Repeti 7 pontos altos da carreira anterior, acrescentei mais 2, fiz o quadrado com 2 correntes, ficamos aqui com 5 quadrados. Quadrado com 2 correntes e os 4 últimos pontos altos. Vamos continuar a nossa aula de hoje. Iniciei a carreira. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados apenas. Eliminei mais um quadrado. Fiz as 2 correntes, fiz os 2 pontos altos nas 2 correntes, repeti 7 pontos altos da carreira anterior, ficamos com 9 pontos altos. Abri um quadrado no final dos pontos altos, repeti o primeiro quadrado. Aqui nós temos o avesso do nosso trabalho. Então, o direito com este ponto pipoca e o avesso vai ficar desta forma. Agora, eu vou fazer o ponto pipoca no avesso do nosso trabalho. Então, eu fiz aqui os 2 quadrados. Feito isso, eu vou fazer mais uma corrente. Vou pular este quadrado e aqui no quadrado próximo ao ponto pipoca, eu vou acrescentar os 5 pontos altos. Então, os 5 pontos altos serão da mesma forma. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, eu vou largar o barbante. O ponto pipoca no lado direito, que foi esse que nós acabamos de fazer, eu deixei o barbante e vim aqui no início dos pontos altos, lacei o barbante e trouxe. Então, o ponto ficou desta forma. Porém, agora nós vamos fazer do lado avesso. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos entrar ao contrário. Ao invés de nós colocarmos a agulha de frente para trás, nós vamos colocar a agulha de trás para frente, no primeiro ponto alto. Vou laçar o barbante e puxar. Então, eu fiz aqui o ponto pipoca no avesso. No direito, ele ficou igual o outro. Conseguiram entender? Vou fazer aqui uma corrente e finalizar este ponto no ponto alto. Então, no avesso ficou desta forma.
Vou fazer uma corrente, pular o ponto pipoca da carreira anterior e aqui deste lado, vou repetir mais um ponto pipoca no avesso. Então, vou fazer os 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Como nós vamos fazer o ponto pipoca no avesso, eu vou deixar o barbante, vou entrar com a minha agulha, vou colocar a agulha de trás do trabalho para frente, vou laçar o barbante, puxar. Fiquei aqui com o ponto pipoca no avesso. Vou fazer uma corrente e aqui neste ponto alto, vou repetir o ponto alto da carreira anterior para finalizar este ponto. Então, nesta carreira, eu fiquei com 2 pontos pipocas pelo avesso. Vou fazer uma corrente, repetir este quadrado da carreira anterior, uma corrente, repetir o próximo quadrado, e o terceiro quadrado vou fazer no início dos pontos altos. Então, eu fiz uma corrente, vou pular este ponto alto, no próximo, vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 3 quadrados. A mesma quantidade de quadrados que nós ficamos deste lado, 1, 2, 3. Aqui, eu fiz 1, 2, 3. Vou finalizar esta carreira, repetindo os pontos altos, os quadrados e finalizar com os 4 pontos altos. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Carreira finalizada. Pontos altos, quadrado de 2 correntes, 1, 2, 3, 4 quadrados. O quadrado com 2 correntes, nas 2 correntes, os 2 pontos altos. Repeti 7 pontos altos da carreira anterior, abri um quadrado de uma corrente no final dos pontos altos, repeti este quadrado e este. Então, ficamos aqui com 3 quadrados. Feito isto, aqui nós estamos do lado avesso do ponto pipoca. Então, dentro do quadrado de uma corrente, eu fiz 5 pontos altos. Finalizei, fiz o ponto alto, fiz o ponto pipoca, como eu mostrei para vocês. Aqui no meio, eu fiquei com um quadrado, então, eu fiz uma corrente. Aí, já foi no próximo quadrado. Aqui, eu fiz o ponto pipoca também no avesso. Finalizei com um ponto alto. Deste lado, ficamos com 3 quadrados. Repeti os 2 da carreira anterior e abri um quadrado no início dos pontos altos. Repeti os 7 pontos altos da carreira anterior, 2 pontos altos nas 2 correntes e finalizei esta carreira. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que será o ponto pipoca no direito. Então, agora, nós vamos fazer a nossa carreira no direito do nosso trabalho. Nós vamos fazer o ponto pipoca no direito. Carreira iniciada, pontos altos, quadrado com 2 correntes. Nessa carreira, nós ficamos com 1, 2, 3 quadrados apenas. Quadrado com 2 correntes, 2 pontos altos nas 2 correntes. Repeti 7 pontos altos, ficamos com 9 pontos altos. Abri um quadrado de uma corrente no final dos pontos altos, repeti o quadrado da carreira anterior. Agora, vamos fazer aqui o terceiro quadrado. Então, uma corrente, vou pular este quadrado. Aqui no quadrado próximo ao ponto pipoca, eu vou repetir aqui o ponto pipoca. Então, eu vou fazer os 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, eu fiz no quadrado de uma corrente um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos fazer o ponto pipoca no direito. Então, eu vou deixar o barbante e vou entrar no primeiro ponto alto de frente para trás. Então, vou entrar com a agulha desta forma, vou laçar o barbante e vou puxá-lo no ponto alto. Então, eu fiz aqui o ponto pipoca no lado direito. Vou fazer uma corrente. Aqui, no ponto alto, vou repetir o ponto alto para finalizar o nosso ponto pipoca. Vou fazer uma corrente. Vou pular o ponto pipoca, aqui eu vou novamente repetir o ponto pipoca. Então, eu vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar o barbante, entrar aqui no primeiro ponto alto, laçar o barbante, puxar no ponto alto, no primeiro ponto alto, fazer uma corrente. Aqui no próximo ponto alto, vou finalizar este ponto pipoca. Vou fazer uma corrente, pular o ponto pipoca. Aqui no próximo quadrado, vou fazer mais um ponto pipoca. Então, 5 pontos altos. 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar o barbante, entrar aqui no primeiro ponto, laçar o barbante, puxar, fazer uma corrente e finalizar o nosso ponto pipoca neste ponto alto. Então, na carreira anterior, eu fiz 2 pontos pipoca. Nesta, eu fiz 3. 1, 2, 3, intercalados por um quadrado entre eles. Vou repetir os 2 quadrados da carreira anterior, 1 e 2, e vou abrir o terceiro quadrado no início dos pontos altos, uma corrente, pular um ponto alto, repetir os pontos altos da carreira anterior e finalizar esta carreira. Carreira finalizada. Aqui eu fiquei com 3 quadrados, 1, 2, 3, quadrado com 2 correntes. Aqui, novamente, 9 pontos altos, os 7 da carreira anterior e os 2 que eu acrescentei nas 2 correntes. Abri um quadrado no final dos pontos altos, repeti mais este quadrado e aqui eu fiz uma corrente. Aqui no quadrado próximo ao ponto pipoca, eu repeti o ponto pipoca. Fiz uma corrente, pulei o ponto pipoca da carreira anterior no quadrado do meio, mais um ponto pipoca, uma corrente, pulei o ponto pipoca, no próximo quadrado, o ponto pipoca, finalizei com um ponto alto aqui neste ponto alto, repeti os 2 quadrados da carreira anterior e abri um quadrado no início dos pontos altos. 9 pontos altos, 3 quadrados e finalizei esta carreira. Agora, vamos fazer a nossa próxima carreira no avesso do nosso trabalho. Então, nós faremos os pontos pipocas no avesso. Vamos a ela. Carreira iniciada, pontos altos. Nesta carreira, eu fiquei apenas com 2 quadrados de uma corrente. Fiz o quadrado com as 2 correntes, os 2 pontos altos nas 2 correntes da carreira anterior, repeti 7 pontos altos da carreira anterior. O quadrado no final dos pontos altos, repeti o quadrado da carreira anterior, 2 quadrados. Uma corrente, vamos aqui no quadrado antes do ponto pipoca, e aqui vamos fazer o nosso ponto pipoca. Então, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Como nós vamos fazer o nosso ponto pipoca no avesso, eu vou deixar o barbante, lembrando que no direito nós vamos entrar da frente para trás do nosso trabalho. Para fazer o ponto pipoca no avesso, que é o que nós estamos, nós vamos entrar com a agulha de trás para frente, laçar o barbante, puxar e fazer uma corrente. Então, eu fiz o ponto pipoca no avesso. Aqui no ponto alto, eu vou finalizar este ponto. Feito isto, vou fazer uma corrente, pular o ponto pipoca da carreira anterior aqui novamente, fazer o ponto pipoca no avesso. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Deixar o barbante com a agulha de trás para frente, laçar o barbante, puxar e fazer uma corrente para finalizar o ponto pipoca. Aqui no primeiro ponto, no próximo ponto alto, finalizar este ponto.
novamente, uma corrente, pular o ponto pipoca, aqui no meio fazer da mesma forma, então, eu vou repetir o ponto pipoca neste quadrado e aqui no último quadrado, próximo ao ponto pipoca, aqui eu vou finalizar com o último ponto pipoca. Então, assim eu fiz, finalizei aqui, nesta carreira, o último ponto pipoca, após o ponto da carreira anterior. Vou fazer uma corrente, repetir os 2 quadrados restantes da carreira anterior e fazer um quadrado no início dos pontos altos. Uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Então, aqui eu finalizei com os 3 quadrados. Vou repetir o restante da carreira e finalizar esta carreira. Carreira finalizada. Pontos altos, quadrado. Nesta carreira, eu fiquei apenas com 2 quadrados. Na próxima, será a nossa carreira central. Nós vamos finalizar com apenas um quadrado. Quadrado com 2 correntes, os 2 pontos altos nas correntes, repetir 7 pontos altos, abrir um quadrado no final dos pontos altos, repetir o quadrado da carreira anterior, fiz aqui uma corrente, fui no quadrado próximo ao ponto pipoca, um ponto pipoca, uma corrente, pulei o ponto pipoca da carreira anterior, no próximo quadrado, mais um ponto pipoca, uma corrente, e assim eu fiz até esta ponta. Finalizei com o ponto pipoca aqui no primeiro quadrado, após o ponto pipoca da carreira anterior. Então, nesta carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 pontos pipoca. 1, 2, 3 quadrados, os 2 da carreira anterior e o terceiro que eu fiz no início dos pontos altos, 7 pontos altos da carreira anterior, mais 2 nas correntes, o quadrado com 2 correntes, 2 quadrados e finalizei esta carreira. Vamos à nossa próxima carreira, que será no direito do nosso trabalho. Iniciei a carreira, nesta carreira, fiz apenas um quadrado aqui no início. Esta é a carreira central do nosso trabalho. Então, eu vou ficar aqui apenas com um quadrado. O quadrado com 2 correntes, 9 pontos altos no total, 7 mais 2. Um quadrado no final dos pontos altos. Repetir o quadrado da carreira anterior. E agora, vamos fazer o terceiro quadrado. Uma corrente. Vou pular este quadrado. No quadrado próximo ao ponto pipoca, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Deixar o barbante de frente para trás, colocar a agulha, puxar o barbante, finalizar com uma corrente. No próximo ponto alto sobre ponto alto. Eu acredito que não tenha restado dúvidas a vocês quanto ao ponto pipoca, não é mesmo? Então, eu vou continuar fazendo. Então, aqui, entre os pontos pipocas, eu vou fazer um ponto pipoca e finalizar com o último neste quadrado, no quadrado após o ponto pipoca da carreira anterior. E finalizar esta carreira, nós vamos fazer da mesma forma, o padrão é o mesmo. Então, eu vou completar esta carreira e já trago. Carreira finalizada. Pontos altos, quadrado com 2 correntes, apenas um quadrado de uma corrente, o quadrado com 2 correntes, 2 pontos altos nas correntes, repetir 7 pontos altos da carreira anterior, abrir um quadrado no final dos pontos altos, repetir o quadrado da carreira anterior, fiz aqui uma corrente no quadrado próximo ao ponto pipoca, um ponto pipoca e intercalei. Então, na carreira central, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos pipocas. 3 quadrados, repeti os 2 da carreira anterior, e o terceiro eu fiz no início dos pontos altos. Repeti 7 pontos altos da carreira anterior, acrescentei 2 nas correntes, o quadrado com 2 correntes, apenas um com uma corrente, e finalizei a carreira. Então, esta carreira é a carreira central do gráfico da nossa aula de hoje. Até aqui, nós abrimos o triângulo.
Daqui para frente, nós vamos fechar. Então, nós vamos acrescentar quadrado em uma ponta e na outra, e diminuir os pontos pipocas do meio. Então, vamos à nossa primeira carreira, fechando o triângulo. Iniciei a carreira. Aqui, nós vamos continuar da mesma forma, os 4 pontos altos e o quadrado com 2 correntes. Repetir o quadrado da carreira anterior. Como nós vamos fechar o triângulo, nós vamos acrescentar. Até aqui, nós eliminamos os quadrados de uma corrente. Agora, nós vamos acrescentar. Então, eu fiz aqui um quadrado. Nesta carreira, nós teremos 2 quadrados com uma corrente. Então, eu vou fazer uma corrente. E aqui, no quadrado com 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2 quadrados de uma corrente. É essa carreira aqui que nós estamos fazendo. Vou fazer as 2 correntes e vou eliminar desta carreira os 2 primeiros pontos altos. Então, eu fiz 2 correntes, vou pular os 2 primeiros pontos altos e vou repetir aqui da carreira anterior os 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 7 pontos altos. Para completar os 9 pontos altos, que eu falei que nos pontos altos nós sempre teremos 9 pontos altos. Então, eu fiz 7, o 8º eu vou fazer na corrente, e o 9º ponto alto, repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui eu fiz 9 pontos altos, 7 pontos altos da carreira anterior e mais estes 2. Vou repetir estes 2 quadrados, então, uma corrente, repetir o primeiro quadrado, uma corrente, o segundo quadrado, e agora, sobre o ponto pipoca da carreira anterior, eu vou fazer um quadrado. Então, uma corrente, e aqui, após o ponto, aqui no meio, eu vou fazer, um ponto pipoca. Então, vou fazer os 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos. Agora, como nós vamos fazer o ponto pipoca no avesso, eu vou deixar o barbante, aí eu vou colocar a agulha de trás para frente e buscar o barbante aqui na nossa frente. Feito isto, eu vou fazer uma corrente, fiz o ponto pipoca no avesso. E vou finalizar o ponto pipoca aqui no ponto alto. Uma corrente, aqui no próximo espaço, ponto pipoca, no próximo ponto pipoca, no próximo. Quando eu chegar aqui, eu volto para nós finalizarmos esta parte, que o mesmo que nós fizemos aqui, nós vamos repetir deste lado. Porém, aqui no meio será apenas o ponto pipoca. Eu vou continuar fazendo e já volto. Pronto. Aqui apenas eu fiz os pontos pipocas no intervalo. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos pipocas. Eu não sei se é pipocas ou pipoca. Como vocês acharem melhor. Eu não sei se a minha pronúncia está certa, se é ponto pipocas ou é ponto pipoca. Mas, aqui eu fiz 4. E o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir deste lado. Então, eu vou fazer aqui uma corrente. Aqui no ponto alto do último ponto pipoca, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, repetir os 2 próximos quadrados. Então, 1, 2, ficamos aqui com os 3 quadrados. Aqui no último quadrado, vou fechar com ponto alto. Então, é uma corrente, eu vou colocar aqui um ponto alto. E vou repetir 7 pontos altos da carreira anterior. Vamos ficar aqui com um total de 10 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos da carreira anterior, mais os 2 que nós acrescentamos aqui nessa ponta, nós vamos ficar com 9 pontos altos. Vou fazer 2 correntes,
pular os 2 pontos altos da carreira anterior, aqui no quadrado com 2 correntes, eu vou fazer no meio do quadrado um ponto alto. Uma corrente, vou aqui no ponto alto, uma corrente, repetir o último ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 2 quadrados de uma corrente, esta carreira que nós estamos fazendo. As 2 correntes para o último quadrado e finalizar com os 4 pontos altos. Carreira finalizada. Então, agora nós vamos acrescentar os quadrados em uma ponta e na outra, o quadrado de uma corrente, e diminuir os pontos pipocas. Então, eu fiz aqui 2 quadrados, então, eu fiz aqui os 4 pontos altos, o quadrado com 2 correntes. Repeti o quadrado da carreira anterior, fiz aqui uma corrente, o próximo ponto alto eu fiz dentro do quadrado de 2 correntes. Fiz 2 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos. Repeti 7 pontos altos da carreira anterior, o 8º ponto alto eu fiz na corrente, e o 9º ponto alto, repeti o ponto alto da carreira anterior. Aqui nós ficamos com 9 pontos altos, a mesma quantidade que nós tínhamos aqui. Repeti os 2 quadrados da carreira anterior, o 3º quadrado está aqui no meio, então eu fiz uma corrente, pulei o primeiro ponto pipoca, aqui no meio, no intervalo eu fiz um ponto pipoca, uma corrente, no próximo intervalo, ponto pipoca, uma corrente, ponto pipoca, uma corrente, no último quadrado aqui, no meio dos 2 pontos pipocas, o ponto pipoca, uma corrente, pulei o último ponto, pulei aqui o último ponto pipoca, neste ponto alto, fiz um quadrado. Repeti os 2 quadrados da carreira anterior. Aqui no último quadrado, eu fechei com ponto alto. É uma corrente, eu coloquei um ponto alto. Então, eu repeti o ponto alto da carreira anterior, na corrente, ponto alto, e repeti 7 pontos altos da carreira anterior. Ficamos aqui com 9 pontos altos. 2 correntes, pulei os 2 últimos pontos altos, fiz um ponto alto nas 2 correntes, uma corrente, e repeti o quadrado da carreira anterior. O quadrado com 2 correntes e os 4 últimos pontos altos. Como nós estamos fechando o triângulo, aqui no meio eu fiquei com 4 pontos pipoca. 1, 2, 3, 4. Vamos à próxima carreira, nós vamos ficar apenas com 3 pontos pipoca. Iniciei a carreira, pontos altos, o primeiro quadrado. Repeti os 2 quadrados da carreira anterior e acrescentei mais um. Fiz uma corrente, no quadrado anterior de 2 correntes, eu fiz um ponto alto no meio. 2 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos, repeti 7 pontos altos da carreira anterior, fiz um ponto alto na corrente, repeti o ponto alto da carreira anterior, ficamos com um total de 9 pontos altos. Repeti o quadrado, repeti os 2 quadrados da carreira anterior. Terceiro quadrado, eu fiz uma corrente, pulei o ponto pipoca. Após o ponto pipoca, eu fiz aqui os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Como nós estamos fazendo o ponto pipoca no direito, eu vou entrar com a agulha de frente para trás, laçar o barbante, puxar e fazer uma corrente. E finalizar o ponto neste ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço, vou fazer o ponto pipoca, vou fazer os 2 pontos, eu acho que não restou dúvidas a vocês vão conseguir fazer. Então, eu vou fazer estes 2 e já volto. Pronto, nessa carreira, ficamos com 3 pontos pipoca. 1, 2, 3. Na carreira anterior, nós tínhamos 4, nessa, nós vamos ficar com 3. Feito isso, agora o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Então, uma corrente, pular o último ponto, pipoca, aqui no ponto alto, um ponto alto. Repetir os 2 quadrados da carreira anterior de uma corrente, então, 1, 2, ficamos com 3 quadrados, vou fechar o próximo quadrado, é uma corrente, vou fazer um ponto alto, e repetir os 7 pontos altos da carreira anterior e finalizar esta carreira. Carreira finalizada, que nós ficamos com 3 quadrados de uma corrente, 1, 2 da carreira anterior e o terceiro que nós fizemos aqui no quadrado com 2 correntes. Então, eu fiz um ponto alto aqui no meio, ficamos com 3 quadrados de uma corrente.
duas correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos, repeti 7 pontos altos da carreira anterior, o 8º ponto alto eu fiz na corrente, repeti o ponto alto da carreira anterior, 9 pontos altos. 1, 2 quadrados da carreira anterior, o 3º quadrado, eu fiz uma corrente, pulei o ponto pipoca. Nos intervalos, eu fiz os pontos pipocas. Nesta carreira, ficamos com 3. Fiz aqui o último ponto alto, uma corrente, 1, 2, 3 quadrados. Fechei este quadrado com ponto alto, repeti os 7 pontos altos da carreira anterior. Fiz aqui 2 correntes, pulei os 2 últimos, 1, 2, 3 quadrados, quadrado com 2 correntes e os 4 últimos pontos altos. Próxima carreira, nós teremos apenas 2 pontos pipocas, apenas aqui neste intervalo. Nós vamos pular o primeiro e pular o último. E a nossa próxima carreira será no avesso. Vamos a ela. Iniciei a carreira, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4 quadrados de uma corrente, o quadrado com 2 correntes, pulei 2 pontos altos, repeti 7 pontos altos da carreira anterior, fechei este quadrado, 9 pontos altos. Repeti 1, 2 quadrados da carreira anterior, fiz uma corrente, pulei o primeiro ponto pipoca. Aqui, no meio, após o primeiro ponto pipoca, eu fiz os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, vamos fazer o ponto pipoca. Vou deixar o barbante, então, eu vou com a agulha de trás para frente, laçar o barbante, puxar e finalizar com uma corrente. Então, fiz aqui o ponto pipoca. No ponto alto, vou repetir o ponto alto. Uma corrente. No próximo espaço, aqui eu vou repetir o ponto pipoca. Foi o que eu fiz, repeti aqui o ponto pipoca. Então, nesta carreira, nós ficamos com 2. Uma corrente, pular o último ponto. Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto, então, um quadrado. Vou repetir os 2 quadrados da carreira anterior, então. Uma corrente, um quadrado, uma corrente, o segundo quadrado, ficamos com 3 quadrados. Vou fechar este quadrado com um ponto alto, é uma corrente, um ponto alto. Vou repetir da carreira anterior 7 pontos altos e finalizar esta carreira. Carreira finalizada. Então, nessa carreira, eu fiquei apenas com 2 pontos pipoca. Nós vamos ficar na próxima carreira apenas com um ponto pipoca aqui no meio. Então, vamos a ela. Carreira iniciada, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados de uma corrente, 2 correntes, pulei 2 pontos altos, ficamos com um total de 9 pontos altos, 1, 2, 3 quadrados, os 2 quadrados da carreira anterior e o 3º quadrado que nós fizemos sobre o ponto pipoca. Fiz aqui os 5 pontos altos, vou entrar aqui na frente do nosso trabalho para trás, laçar o barbante, puxar para finalizar este ponto pipoca no direito. Uma corrente, aqui no ponto alto, vou finalizar este ponto pipoca. Então, nesta carreira, nós vamos fazer apenas um ponto pipoca. Uma corrente, aqui neste ponto alto, vou fazer o primeiro quadrado, uma corrente, repetir os 2 quadrados da carreira anterior, 1, 2, ficamos com 3 quadrados, vou fechar este quadrado, um ponto alto, vou repetir 7 pontos altos da carreira anterior, aqui no final, 2 correntes, pular os 2 últimos, fazer um ponto alto aqui nesta corrente e repetir os quadrados da carreira anterior. Pronto, nesta carreira, eu fiquei apenas com um ponto pipoca, nós acabamos de fazer esta carreira. Então, pontos altos, o quadrado com 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados de uma corrente, o quadrado com 2 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos, repeti 7 pontos altos da carreira anterior, um ponto alto na corrente, repeti o ponto alto da carreira anterior. Fizemos aqui os 3 quadrados, então, os 2 da carreira anterior e o 3º sobre este ponto pipoca.
No quadrado do meio, fiz o ponto pipoca, deste lado da mesma forma, 3 quadrados, fechei este quadrado, repeti 7 pontos altos da carreira anterior, 2 correntes, pulei os 2 últimos pontos altos, um ponto alto um ponto alto no quadrado de 2 correntes, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, o quadrado com 2 correntes e os 4 últimos pontos altos. Então, o que nós acabamos de fazer aqui foi esta carreira. Agora, nós vamos fazer estas carreiras voltando. Então, agora, a nossa próxima carreira será a carreira de 5 quadrados aqui no meio. Iniciei a carreira. Então, nesta carreira, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, 2 correntes, pulei os 2 pontos altos da carreira anterior. Repeti 7 pontos altos e acrescentei mais 2, 9 pontos altos. Agora, vamos fazer os 5 quadrados aqui no meio. Então, uma corrente, repetir o primeiro quadrado, uma corrente, 2, uma corrente, pular o ponto pipoca aqui no ponto alto, 3 quadrados, uma corrente, quatro quadrados, uma corrente e o quinto quadrado. Então, ficamos aqui com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar este quadrado e vou continuar fazendo o mesmo que nós fizemos nas carreiras anteriores, para finalizar esta carreira. Então, eu fiz aqui 5 quadrados. Pronto! Finalizei a carreira os 5 quadrados. Então, essa carreira que nós acabamos de fazer é esta carreira com os 5 quadrados. Agora, eu só vou voltando às carreiras. A próxima carreira será a carreira com os 3 quadrados no meio, na próxima apenas um quadrado no meio, e assim por diante, até chegar na carreira de 7 pontos altos aqui no meio. Então, essas carreiras não tem segredo. Eu vou continuar fazendo, é o que vocês vão fazer, até chegar a esta carreira, e já trago para mostrar para vocês. Pronto! Como prometido, já continuei fazendo e trouxe para mostrar para vocês. Fechei aqui o gráfico da nossa aula de hoje. Então, na aula eu fiz até esta carreira com 5 quadrados. Depois eu fiz a carreira de 3 quadrados, depois a carreira com apenas um quadrado e fui fazendo as carreiras dos pontos altos. Finalizei aqui com os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, que é esta carreira aqui que nós fizemos, a nossa primeira carreira. E assim eu fechei o gráfico da nossa aula de hoje. Abri o triângulo e fechei. Eu tentei fazer aqui nos mínimos detalhes, para não restar dúvidas a vocês. Espero que todos vocês consigam fazer, até mesmo você que é iniciante. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. Depois disso, vocês só vão repetir este gráfico até o comprimento desejado. Para este trabalho, nós vamos fazer bico em uma ponta e na outra. Então, para o tamanho da minha mesa, eu fiz apenas 2 gráficos desse, mas vocês vão fazer a quantidade de gráficos que achar necessário. Então, eu fiz apenas 2 gráficos. Aí, eu fiz um, depois eu já emendei o segundo. Então, esta aqui é a primeira carreira e a última. Depois, eu já fui emendando as próximas carreiras. Então, eu fiz apenas 2 gráficos, porque para o tamanho da minha mesa, esta quantidade de gráficos foi o suficiente. Agora, nós vamos fazer o bico nas 2 pontas. Então, vamos iniciar nesta ponta. Agora, vamos fazer aqui as últimas carreiras para finalizar a nossa aula de hoje. Eu vou fazer um bico ou uma ponta, como vocês acharem melhor. Vamos iniciar as últimas carreiras. Então, eu encerrei aqui com os 4 pontos altos, vou fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, e agora eu vou andar aqui sobre os pontos altos com pontos baixíssimos, até o último ponto. Então, aqui no último ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, eu vou subir com 3 correntes para a altura do meu ponto alto, e aqui nas 2 correntes eu vou colocar
2 pontos altos, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, eu vou fechar este quadrado e repetir o ponto alto. Feito isto, agora eu vou repetir os quadrados da carreira anterior, com uma corrente cada, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. Então, eu vou apenas repetir os quadrados, não tem segredo. Vou fazer assim até chegar nos 7 pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos os quadrados juntos. Então, eu cheguei aqui próximo aos pontos altos. Eu vou repetir o último quadrado de uma corrente, aí vou fazer uma corrente, e aqui nas duas correntes, próximo aos pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Feito isso, eu vou fazer uma corrente, pular o primeiro ponto alto, repetir o segundo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto, copiar o próximo ponto alto, uma corrente, pular um ponto alto, repetir o próximo, uma corrente, pular o último ponto alto, aqui no quadrado com duas correntes, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui no meio ficou desta forma. Sobre os pontos altos, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 quadrados. Agora, eu vou repetir os quadrados da carreira anterior, apenas repetir. Uma corrente, pular a corrente, repetir o ponto alto, uma corrente, vou fazer assim até a outra ponta, até chegar neste quadrado. Quando chegar aqui, eu volto para encerrarmos essa carreira e iniciarmos a próxima. Pronto, cheguei aqui no quadrado de duas correntes. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior e copiar o primeiro ponto alto. Encerrei esta carreira. Não vou fazer nada sobre estes pontos altos, vou voltar sobre os pontos altos com pontos baixíssimos. Então, eu fiz uma corrente, vou virar o meu trabalho e, novamente, vou voltar sobre os pontos altos com pontos baixíssimos até o último ponto. Aqui, novamente, eu vou iniciar a próxima carreira. Então, eu vou subir com as 3 correntes para a altura do meu ponto alto. E daqui por diante, nos quadrados, mesmo tendo apenas uma corrente, eu vou colocar dentro dele 2 pontos altos. Então, mesmo tendo apenas uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Agora, eu vou repetir os quadrados do meio. Apenas repetir. Uma corrente. Repetir o quadrado. Uma corrente. Assim, eu vou fazer até chegar lá na outra ponta. Quando chegar nesta ponta, eu volto para nós encerrarmos esta carreira e iniciarmos a próxima. Pronto, cheguei aqui no último quadrado. Como nós fizemos lá na outra ponta, vamos repetir aqui. Mesmo tendo apenas uma corrente, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Fechei este quadrado. Não vou fazer nada sobre estes pontos altos, vou voltar daqui. Então, uma corrente, virar o meu trabalho, novamente, pontos baixíssimos sobre os pontos altos, até o último ponto. Vou subir com 3 correntes para a altura do meu ponto alto. Na corrente, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Repetir o ponto alto da carreira anterior. Aqui no meio, continuar repetindo os quadrados. Então, este será o padrão destas carreiras. E assim, nós vamos fazendo para fechar o bico. Vamos sempre eliminando um quadrado em uma ponta
e na outra. Como eu estou fazendo aqui em tempo real com vocês, eu vou continuar fazendo e já trago para mostrar para vocês como eu finalizei esta ponta e para nós iniciarmos o outro lado. Mas eu só vou fazendo assim, eliminando um quadrado nas pontas, tanto de um lado quanto do outro. Como prometido, já encerrei aqui um bico, então eu fui eliminando um quadrado a cada carreira, de um lado e do outro, e finalizei aqui, nós vamos finalizar aqui com 2 quadrados apenas no meio. Eu vou fechar os 2 quadrados juntos. Eu subi aqui neste ponto alto com as 3 correntes e coloquei um ponto alto neste quadrado, um ponto alto sobre este ponto alto e um ponto alto no outro quadrado. Então, encerrei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, assim ficou a última carreira. Agora, eu vou voltar aqui com pontos baixíssimos só para um melhor acabamento. Então, eu vou fazer da mesma forma que nós vínhamos fazendo aqui nas pontas. Eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e apenas voltar sobre os 5 pontos altos. Na verdade, são 4, porque o primeiro é essa corrente que nós fizemos para subir, com pontos baixíssimos, para ficar o melhor acabamento. Então, e aqui na corrente, eu vou fazer o meu último ponto baixíssimo. Feito isto, vou fazer uma corrente, cortar o barbante. Cortar o barbante. E vocês vão finalizar como vocês estão acostumados. E assim eu encerrei este lado. Pronto, finalizei aqui esta ponta, este lado. Agora, vamos fazer do outro lado a outra ponta. Então, agora vamos iniciar o bico deste lado. Mesmo que eu fiz lá do outro lado, vou repetir deste lado. Eu deixei aqui o barbante do início proposital, tá? Mas depois eu vou esconder. Então, vamos iniciar este lado. Então, eu amarrei o meu barbante aqui no último ponto alto. Não vamos fazer nada sobre estes pontos altos. Amarrei o meu barbante aqui. Vocês vão fazer como vocês estão acostumados, no início de alguma carreira, ok? Vou subir aqui com as 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no primeiro quadrado, eu vou colocar os 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei o primeiro quadrado. Agora, eu vou repetir os quadrados da carreira anterior, apenas repetir. Nós vamos fazer como nós fizemos lá do outro lado. Eu apenas vou repetir tudo que eu fiz lá, aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem um pouquinho o vídeo e sanem as dúvidas de vocês. Inicia novamente o vídeo desta parte, lá do outro lado, porque nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá do outro lado. Eu vou continuar repetindo os quadrados, e quando chegar na outra ponta, aqui eu volto para nós finalizarmos esta carreira e iniciarmos a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou fechar este quadrado com pontos altos, 2 pontos altos, e repetir o primeiro ponto alto. Fechei o último quadrado. Feito isto, não vou fazer nada sobre estes pontos altos, vou voltar daqui. Então, vou fazer uma corrente, virar o nosso trabalho e voltar sobre os pontos altos com pontos baixíssimos. No último ponto alto, subir com as 3 correntes e neste quadrado, mesmo tendo apenas uma corrente, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos fazer exatamente o que fizemos do outro lado. Para o vídeo não ficar tão extenso, tão longo, eu vou continuar fazendo, finalizar este lado, e quando eu trouxer, já vou trazer o nosso trabalho finalizado. Porque eu finalizei
o último bico junto com vocês. Então, o mesmo que nós fizemos lá, vamos fazer neste. Então, quando eu trouxer, já vou trazer o meu trabalho completamente finalizado. Como prometido, já encerrei aqui a outra ponta, o outro bico, fiz exatamente como nós fizemos lá no primeiro. E, fora isso, eu fiz nas laterais, para o melhor acabamento, eu fiz uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos, de um lado e do outro, em uma lateral e na outra. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!